Venha descobrir o poder das histórias que habitam o invisível. O peso da flecha. Capítulo 5. Entre o medo e a esperança. O fórum estava lotado. Era o tipo de dia em que o processo sai dos autos e vira uma atração à parte. Câmeras de televisão, repórteres de rádio, jornalistas de sites e blogs de todo o país. A sala de audiência não comportava metade dos que tentavam entrar. Do lado de fora, manifestantes com cartazes, uns pedindo justiça, outros defendendo o acusado. Os seguranças circulavam em alerta. O juiz, tenso, entrava e saía da sala com passos curtos e rápidos, como se buscasse algum ar para a gravidade daquele dia. O interrogatório de Ethan Callahan seria tomado como símbolo de algo maior, do sistema de justiça, da violência urbana, da crise de segurança pública, da relação entre países. E todos sabiam disso. Quando Ethan chegou, o burburinho se transformou em silêncio. Ele entrou ao lado de seus dois advogados. Estavam impecáveis, sóbrios, calculadamente discretos. Atrás, a esposa do acusado, firme. E a filha, uma menina de talvez 9 ou 10 anos, com olhos que não sabiam o que deviam sentir. Era o retrato exato da estratégia da defesa. Um homem bom, injustiçado, forçado a passar pelo constrangimento de um sistema que precisava de um culpado e que escolhera ele. O juiz pediu silêncio. Bateu o martelo com firmeza. O escrivão anunciou o início da audiência. O juiz disse: Senhor Ethan Callahan, o senhor está sendo interrogado na condição de acusado. Tem o direito de permanecer calado, de não responder a qualquer pergunta e de falar apenas quando desejar. Está ciente disso? Ethan respondeu: Sim, senhor. O juiz continuou: Deseja exercer o direito ao silêncio? Ethan respondeu com firmeza: Não, meritíssimo. Quero falar. O juiz assentiu, consultando os autos. Muito bem. Passo a palavra ao Ministério Público para formular as perguntas. Eu me levantei. Ajustei a toga nos ombros. Caminhei até a tribuna, sentindo os olhos da sala cravados na minha postura. Falei de forma contida. Senhor Ethan, boa tarde. Confirmando. O senhor reside no mesmo apartamento desde que chegou ao Brasil? Ethan respondeu. Sim. Perguntei novamente. Possuía algum arco ou flecha em casa? Ethan respondeu. Já tive. Um item decorativo, anos atrás. Mas não era funcional. E não o tenho mais. Continuei. Lembra-se do destino desse objeto? Ethan respondeu com calma. Sinceramente, não. Deve ter sido descartado, vendido, doado. Não me recordo. Perguntei, mantendo o olhar firme. O senhor estava em casa, na noite do dia 31 de dezembro, para o dia 1º de janeiro? Ethan respondeu. Sim, com minha esposa, minha filha e 3 amigos. Perguntei. Pode nomear essas pessoas? Ethan respondeu. João, Denise, vizinhos, e Alex, um amigo da Nova Zelândia. Continuei. Em algum momento ouviu barulhos vindos da praça? Ethan respondeu. Nenhum. Estávamos ouvindo música, comemorando. Perguntei. E gritos? Sirenes? Ethan respondeu, dando um meio sorriso. Nada. Se ouve, não ouvi. Talvez os outros tenham escutado, mas eu não. Perguntei então de forma direta. Está ciente da conclusão pericial que aponta 80% de chance de o disparo ter vindo de seu apartamento? Ethan respondeu com firmeza. Estou. E também estou ciente de que 20% não é pouca coisa. O problema não está no número, mas na suposição. Isso não é prova. Isso é especulação técnica. Nesse momento, a defesa se levantou com veemência.
Excelência, protesto. A pergunta induz à responsabilização sem amparo objetivo. A perícia é contestada. O juiz anotou o protesto com um leve aceno de cabeça sem interromper. Continuei firme, evitando qualquer inflexão. Fiz mais algumas perguntas sobre os vínculos de Ethan com a cidade, com os vizinhos, com os alunos. Ethan respondeu com correção, mas sua voz tinha uma frieza que transbordava pelas entrelinhas. Ao final, o juiz agradeceu. Doutor Saulo, obrigado. Passo agora a palavra à defesa. Os advogados se levantaram. Um deles tomou a palavra, exaltando o histórico profissional do acusado, seus vínculos afetivos e voltando com força à tese de injustiça processual. O interrogatório seguiu com perguntas sobre a noite do crime, os hábitos de Ethan, suas práticas esportivas, sempre com o objetivo de reconstruir sua imagem como cidadão exemplar, vítima de um sistema ávido por culpados. Por fim, o juiz interveio. Senhor Ethan, permita-me uma última indagação. O senhor compreende a gravidade da acusação que pesa contra si? Ethan respirou fundo. Olhou para a esposa. Depois, encarou o magistrado e respondeu. Compreendo, mas me recuso a aceitar que estejam buscando justiça punindo um inocente. O juiz anotou a resposta com expressão neutra. Repousou a caneta sobre a mesa e declarou. Encerrado o interrogatório. Ficam abertas vistas dos autos às partes para a apresentação das alegações finais, conforme prazo legal. A audiência está encerrada. As câmeras começaram a se movimentar. Os fotógrafos ergueram os braços, as portas se abriram. E no meio daquele alvoroço, eu continuei ali, parado, com a toga ainda nos ombros, e o silêncio de novo dentro de mim. Do lado de fora, a imprensa já aguardava. Réu fala pela primeira vez, dizia a manchete em um dos sites. Acusado rebate perícia e questiona a legalidade da investigação, publicou o outro. Nas redes sociais, os vídeos do interrogatório já circulavam, trechos cortados, frases fora de contexto, manchetes que sugeriam tanto inocência quanto culpa. Cada um tirava sua conclusão, de acordo com o filtro de sua indignação. Eu sabia que nada daquilo importaria formalmente, mas também sabia que, no fundo, importava muito. A justiça não se faz só com provas, ela se faz com vozes, com versões, com disputas que escapam ao processo. Voltei ao gabinete com a mente em torvelinho. Sentia que o caso ganhava vida própria, que já não era só sobre uma flecha, um menino e um homem acusado. Era sobre um sistema à procura de resposta, sobre um promotor que decidira sustentar uma tese difícil, sobre o risco, sempre ele, de errar. E se eu estivesse errado? Essa era a pergunta que me visitava à noite, no meio da madrugada, quando o celular já havia silenciado e o mundo parecia menos exigente. Uma pergunta sem forma, sem rosto, mas com um peso que nenhuma prova tiraria de mim. No dia seguinte, voltei ao fórum como se fosse apenas mais uma manhã qualquer. O caso ainda reverberava nas manchetes, nos grupos de mensagens, nos corredores, mas o prédio estava em silêncio, como se fingisse normalidade. Havia sobre minha mesa uma pilha de novos autos, 3 despachos urgentes e convites, muitos convites, entrevistas em rádios, programas de televisão, podcasts jurídicos. Recusei todos por hora. Não era meu papel, não ainda. Meu trabalho estava nos autos, não nas câmeras. À tarde, reuni-me com os colegas que também atuavam no tribunal do júri. Sentamos na sala comum. Café morno, olhares atentos. O clima era de confiança, mas também de tensão velada. Cada um tinha sua leitura do caso. Houve quem duvidasse da viabilidade da pronúncia. Outros acreditavam que o interrogatório fora favorável à acusação. Um terceiro ponderou
que o laudo técnico, apesar das críticas, resistira bem ao embate. Mas o ponto mais delicado, o que realmente dividia opiniões, era a tese que eu decidira sustentar desde o início: tentativa de homicídio com dolo eventual. Um dos colegas comentou, mexendo o café: "Você sabe que tem gente que sequer admite tentativa com dolo eventual, né?" Respondi: "Sei. Há quem diga que só existe tentativa se houver intenção clara de matar." Outro colega disse: "E que no dolo eventual a gente está lidando com risco aceito, não com vontade direta." Falei olhando para a janela. Mas o risco foi real. E ele não parou, não se explicou, não trouxe o arco, não ajudou em nada. Outro colega assentiu: "Tecnicamente é viável, mas não é tese confortável, nem na doutrina, nem nos tribunais." O mais velho dos três completou: "Justamente por isso ela exige de quem a sustenta mais do que convicção. Exige coragem." Ficamos um instante em silêncio. Eu disse: "A defesa bate na tecla da ausência de dolo, mas me parece claro que a tese deles é, acima de tudo, a negativa de autoria." Um colega comentou: "Claro, dizem que ele nem estava na janela, que não tem como provar que foi ele." Confirmei: "Exato. E é aí que está o ponto. Se levarmos isso ao júri e os advogados começarem a sustentar que, mesmo que tenha sido ele, não houve dolo, ou foi um acidente." Pausei. "Eles perdem coerência." Outro colega completou: "Porque admitem, ainda que indiretamente, que pode ter sido ele." Mais um acrescentou: "E aí a tese da negativa se fragiliza, e o júri começa a ouvir a história com outros ouvidos." Concluí: "No júri, a dúvida tem que ser limpa. Não dá para negar o fato e, ao mesmo tempo, atenuá-lo. Ou foi ele, ou não foi. Se foi, ele assumiu o risco. E se assumiu, responde por isso." A confiança em mim, naquele momento, não era apenas jurídica, era pessoal. Conheciam o meu modo de atuar, sabiam que eu não me deixava levar por pressão, que ponderava, que ouvia, e que quando escolhia sustentar algo assim, era porque havia algo em mim que não permitia o silêncio. Quando deixei o fórum no fim da tarde, senti o sol bater no rosto com uma intensidade nova. Havia algo diferente naquele dia. Não era alívio, não era vitória, mas era talvez um tipo raro de confiança que nasce depois do desgaste. Quando você já enfrentou o pior da dúvida e ainda assim permanece de pé. Laura me esperava na calçada. Vestia um vestido leve, o cabelo solto, sorriso discreto. Ela disse, antes mesmo de perguntar qualquer coisa: "Hoje você parece menos sozinho." Respondi: "Não sei se menos sozinho, mas um pouco mais inteiro." Seguimos juntos até uma pequena confraternização organizada por amigos em comum, colegas de profissão, jornalistas discretos, artistas do círculo dela. Um grupo que falava de política, filmes, música, mas que sabia deixar as palavras certas para a hora certa. Não toquei no caso, não havia perguntas, havia vinho, luzes amenas e o som ao fundo de uma música antiga, que eu não ouvia desde a adolescência. Laura pegou minha mão, e ali, por algumas horas, eu fui só um homem comum, ao lado de uma mulher que acolhia, sem me exigir certezas. A história continua. Na sexta-feira, o próximo capítulo te espera.